e não só ter uma marinha quantitativamente numerosa, com qualidade de navios, etc., mas uma ocupação estratégica de áreas marítimas. E para os Estados Unidos, naquele momento, uma das áreas mais estratégicas era exatamente o Mar do Caribe. Então já havia uma clara predisposição americana de dominar a região de onde? Do Caribe. Então, em 1898, o incidente com a Espanha gera uma guerra. Com o final da guerra, os americanos passam a consolidar a independência da região, por exemplo, de Cuba. Peraí, Fernando, você está me dizendo que Cuba, sim, a independência de Cuba está diretamente ligada aos Estados Unidos, 1902. Mas a gente conversa mais adiante sobre Cuba. Tudo bem para vocês? Então, há uma clara intenção americana de dominar a região do Caribe. Então, o senhor Theodore Roosevelt teria dito o quê? Fale sempre de forma suave, mas com sempre tenha um grande porrete em suas mãos. Ou seja, se pela diplomacia a gente não vai conseguir os nossos objetivos, a gente usa uma outra diplomacia. Se a diplomacia da paz ou dos dólares não for suficiente, a gente usa a diplomacia da canhoneira. Isso era exatamente a postura do senhor Theodore Roosevelt. Perfeito? Tranquilo isso? Os americanos estavam dispostos, através exatamente dessa política das canhoneiras, a exercer o seu controle sobre a região da América Central, sobre a região do Caribe. Perfeito? Show de bola. Bom, Fernandes, então Roosevelt, ele lança o discurso do Big Stick e consolida em 1904 com isso. Mas o que estava acontecendo com a região para que o Roosevelt tivesse, em 1904, reforçado o Big Stick? Simples. Países da Europa haviam emprestado muito dinheiro a países da América e estavam cobrando, exercendo uma forte pressão sobre esses países. Então o Roosevelt, ele vai tomar a frente e diz que os americanos estariam predispostos, inclusive, a apoiar esses países da América que estivessem endividados. Não permitiria que potências europeias viessem a execrar esses países, a tomar e roubar-lhes os recursos. Isso é Roosevelt. Professor Corolário de Roosevelt, 1904. Foi ele que fez essa política da boa vizinhança, não foi não, Fernandes? Foi não. Política da boa vizinhança foi um primo muito distante dele. Um primo distante, Fernandes? Um primo muito distante. E quem é esse primo distante dele? Se aqui foi Theodore Roosevelt, aqui foi Franklin Delano Roosevelt. A política da boa vizinhança, ela é exatamente oposta à postura adotada pelo corolário de Roosevelt, do primo distante dele. Enquanto o primo dizia, na diplomacia das canhoneiras, a gente vai fazer o nosso dever. O que dizia o Franklin? Não. Nós iremos nos aproximar culturalmente dessa América Latina. O Walt Disney aproxima exatamente os elementos culturais da América do Sul com os Estados Unidos, agrega-se esses valores e aí vem uma coisa bacana. Americanos, o Brasil, a gente vai levar para vocês até a Broadway, Carmen Miranda, o samba que é a raiz da cultura de vocês. Mas em troca, vocês também vão importar a nossa música e o nosso cinema. Feito. É justo, não é não, gente? Claro que não. Quem tem mais poder econômico tem mais poder de difundir sua cultura. Ou seja, já nos anos 30 se exercia claramente uma massificação de culturas. Então quem tem mais grana e poder de difundir sua cultura, massifica mais. Vocês concordam comigo? Então os americanos, eles começam a perceber o seguinte, ao invés de dominar pela força, pelas canhoneiras, eu vou dominar pelos elementos culturais. Pelo capital, sendo grande credor, mas também dominando elementos culturais. Aí vem a política da boa vizinhança. Tudo bem? Então essa aproximação cultural é só uma observação, mas a gente vai ver isso mais na frente. O senhor Franklin Delano Roosevelt, ele também é responsável pelo chamado New Deal,
pelo keynesianismo, ok? Bom, Fernandes, o que mais? Em 1947 vem a doutrina de Harry Truman. O que ele diz? Baseado no grande cientista político Nicholas Spykman, um holandês naturalizado americano, que criou a teoria do Rhineland. O senhor Harry Truman, em seu discurso, ele diz o quê? Precisamos conter essa doença infecto-contagiosa chamada de comunismo para que ela não contamine os demais países da região. É a chamada doutrina Truman. Ou seja, o cerco à União Soviética. Como complementos dessa doutrina Truman, temos quem? O plano Marshall e a OTAN. Isso, claro, pensando na Europa. Tá? Fernandes, o que seria essa doutrina Eisenhower? Presidente Dwight Eisenhower, certo? Eisenhower ele disse o seguinte, os americanos, isso foi em 1957, então ele vai dizer o seguinte, os americanos estão dispostos a utilizar a força militar, se necessário for, mediante um pedido, certo? Ou seja, eu vou usar a força militar se for preciso, para me defender os meus interesses e a honra dos Estados Unidos, ou defender aliados. Se o país lá me pedir, eu vou. Mas por que em 57 o americano disse isso? 57, cara, eu tenho quem? O Oriente Médio pegando fogo. Vamos lembrar que em 1956 eu tive a Guerra do Canal de Suez, liderada por Gamal Abdel Nasser. Contra quem? Contra a Inglaterra, contra a França e contra Israel. Então, o pan-arabismo pegando fogo a região do Oriente Médio. Disso, o russo Nikita Khrushchev já estava se apoiando, por exemplo, a Gamal Abdel Nasser do Egito. Qual era o medo americano? Uma maior expansão de influência soviética na região. E aí o americano chega junto do Oriente Médio e diz, galera, quem está aqui comigo, eu vou inclusive liberar verbas e recursos para vocês, e quem estiver precisando de ajuda aí, por questões ideológicas, instabilidades políticas, estamos juntos. Para conter o comunismo aí no Oriente Médio, estamos juntos. É a chamada doutrina Eisenhower, muito orientada e direcionada ao Oriente Médio. Em 61, John Fitzgerald Kennedy, ele lança a Aliança para o Progresso. Fernandes, o que é essa Aliança para o Progresso? Uma aliança proposta pelo governo americano com países da América Latina, onde o governo americano iria, através de um financiamento, ajudar o desenvolvimentismo dessas regiões, desses países. Em troca de quê? Desses países segurarem, conterem o comunismo. Mas peraí, os americanos preocupados com o comunismo na América, Fernandes, 61, 1959, 1º de janeiro, Ernesto Che Guevara e Fidel derrubam Fulgêncio Batista, assumem o poder, criam a Revolução Nacionalista de Cuba. Em 61, após a fracassada tentativa norte-americana da Baía dos Porcos, a se preocupar, evidentemente, na América Latina. Tudo bem? Beleza. Então, para conter a expansão do comunismo na América Latina, ele lança a Aliança para o Progresso. Eu vou apoiar os governos conservadores, inclusive militares, e em troca eu ajudo economicamente essa região. E aí, 2001, a doutrina Bush. O 11 de setembro de 2001, terça-feira de manhã, deflagrou uma guerra ao terrorismo, que é o que Eric Hobsbawm chama de Era do Terror. Então, Bush, diretamente afetado, nas Torres Gêmeas, o governo americano lança uma campanha mundial contra o terrorismo, uma guerra ao terror. E Bush, ele diz que, independentemente da região, os americanos estariam dispostos a combater o terrorismo. E aí, ele lança a Lei Patriótica. E ele cria a expressão eixo do mal. Fernandes fala um pouco sobre isso? Não. Isso aqui eu vou falar para vocês lá na frente, quando eu for trabalhar a geopolítica do século XXI. Tudo bem para vocês? Então, falei sobre a secessão, a consolidação dos Estados Unidos. E eu estou te dando agora o quê, pessoal? Todo o processo de evolução a partir de políticas imperialistas americanas. Nosso próximo encontro promete muito. Nós iremos discutir, pessoal, todo o processo de evolução dos Estados Unidos enquanto grande potência no século XX. Tudo bem?
Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Bom estudo para vocês e até lá. Valeu!